Olá, turma do segundo ano. Um grande beijo para todos vocês. Estou morrendo de saudade. Espero que todo mundo esteja se cuidando. Vamos para nossa aula que nós não conseguimos estudar na escola. Do livro do primeiro bimestre, tá? Conteúdo verbos. Claro que vocês me conhecem, né? Professora Nasla, professora preferida de vocês, enfim. Bora lá. Verbos impessoais. No livro de vocês a gente começa com verbos impessoais. Por quê? Porque segundo ano já sabe o que é verbo, né? Ações, tudo aquilo que o ser humano, animal pode praticar, tudo aquilo que a gente pode conjugar. Então ele joga logo para vocês os verbos impessoais. Por quê? Despenca em concurso, despenca em prova de vestibular. Então é super importante. Os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito. In significa não, pessoais, pessoa, tá? Então isso é óbvio. Só colocando uma questão. In, sempre dentro de uma palavra, é não. Não, alguma coisa. Impessoal, não pessoa, ou seja, não tem sujeito. Eles surgem em orações sem sujeito. Já estudaram tipos de sujeito, então já sabe que elas aparecem nas orações sem sujeito. Quando a gente estuda o sujeito, ele sempre fala do verbo haver no sentido de existir. É um verbo impessoal. Outro tipo de verbo impessoal são fenômenos na natureza, como chover, relampejar, ventar, nevar, gear, amanhecer, escurecer, esquentar, estar e fazer, com meteorologia. E os que indicam tempo. O verbo ser, indicando tempo, data, hora, distância, é impessoal, ou seja, não tem sujeito. E o verbo fazer, também indicando tempo. Os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular. Como é isso, terceira pessoa do singular? Olha lá. Havia fatos que precisavam ser resolvidos. Terceira pessoa do singular, haviam. Precisavam. B. Há motivos para que eu vá. Olha, trocando esse há motivos para que eu vá. Existem motivos para que eu vá. Então, esse há, no sentido de existir, já sabe que é impessoal. E o verbo existir, normal, ele tem pessoa, tá? É só quando a gente troca o há de haver pelo verbo existir. Faz muito tempo que não vejo você. Olha o faz aí no sentido de tempo. Então é impessoal. Mas não vejo, aí não vejo alguém, tá? Não é nem você. Faz muito tempo que não a vejo. E esse pronome oblíquo, o átano? Sim, mas quem seria essa pessoa? Não sei. Então é verbo impessoal. Amanheceu muito frio hoje. Fenômeno da natureza, amanheceu. E frio. Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Eu vou explicar mais um pouco sobre eles aqui para vocês. Como é que a gente conjuga então eles? Seria impessoal. Na terceira pessoa do singular. Olha o chover. Choveu muito à tarde. Relampejar. Relampejou a noite toda. Trovejar. Se não parar de trovejar, os cachorros não param de latir. Ventar. Aqui podia ventar um pouco mais. Nevar. Neva desde as 5 da madrugada. Gear, geou muito de manhã, por isso não fez escola. Então, todos esses verbos que são impessoais, incluindo os fenômenos de natureza, ficam na terceira pessoa do singular. Verbos que indicam tempo. Verbo ser, como eu já falei anteriormente, indicando hora, data e distância. Exemplos, são 5 quilômetros até o município de Franco da Rocha. Esses 5 quilômetros, ele fica na terceira pessoa do singular. São 5. Carla disse que já são 5 horas. São 5 horas, terceira pessoa do singular. E fazer no sentido de tempo. O verbo fazer no sentido de tempo também é impessoal. Faz muito tempo que não nos vemos. Não é porque não é fazem muito tempo. Porque ele fica na terceira pessoa do singular. Faz muito tempo. Não é fazem muitos anos? Não, faz muitos anos. Por quê? Porque é no sentido de tempo, então ele fica como faz muitos anos que não como carne. O verbo existir. É relevante ressaltarmos que o verbo existir não é impessoal. Já citei para vocês lá no início. Coloquei um PowerPoint aqui exclusivo para isso, para vocês não confundirem. O verbo ele é
Ele não é impessoal, portanto ele é conjugado normalmente com concordância com o sujeito. Por quê? Porque é só quando a gente troca o verbo haver pelo sentido de existir e não o vice-versa, tá? Não tem reciprocidade aí. Olha o verbo existir. Existem muitas crianças com esse problema. Existem muitos motivos para eu estar feliz hoje. E existe uma cidade no interior de Minas Gerais que ainda fabrica essa peça. Então, o existe, ele pode ficar com existem, porque é só na troca do verbo haver, pelo sentido de existir. Não troca o existir pelo haver, tá bom? Aqui a gente tem as locuções verbais. Locução, dois o quê? Verbos. Locução adverbial, o quê? Advérbios. Locução substantiva, o quê? Substantivos. Então, quando aparece a palavra locução, já sabe que são dois. Locuções verbais, dois verbos. Deve haver um caixa eletrônico por aqui. Deve é o primeiro verbo, então ele só auxilia. E o segundo é o principal, tá? Deve haver. Primeiro auxiliar, segundo é o principal. Vai fazer 2 anos que estou aqui. Olha aí como é que a gente faz a conjugação dos locuções verbais. Vai auxiliar, fazer a principal. Vai fazer 2 anos que estou aqui. Concordância dos verbos impessoais. Como é que eu vou concordar os verbos impessoais? Concordância verbal do verbo haver. Como é que fica então a concordância do verbo haver? Olha lá. Há pastéis. Não tem como dizer pastéis. Então, existe pastéis? Existe. Então, já sabe que é impessoal. Então, fica há pastéis de carne e de queijo. Havia várias crianças correndo no parque. Havia lá atrás, no passado. Há pastéis é presente. Existiam várias crianças correndo no parque. Então, é havia. Há 3 minutos você ainda não tinha chegado. Havia 3 minutos? Não, tá falando agora. Há 3 minutos ainda não tinha chegado. Concordância verbal com o verbo fazer. Como é que fica? Vai fazer, olha aí, locução verbal, vai fazer. 5 anos que visitei o Canadá. Faz, não é fazem, tá? Por que não é fazem? Porque ele tá falando de tempo, 3 meses. Faz 3 meses desde que a última vez que te vi. Se não fosse tempo, ia ser fazem, tá? Olha lá, faz, não é fazem, por quê? Porque tá falando em tempo, 2 horas. Faz 2 horas que estou esperando você. E a concordância é indicando o fenômeno da natureza, mais uma vez eu coloquei para vocês. Todos os dias chove no fim da tarde. Nos dias frios neva muito, já anoiteceu. Verbo impessoal com a conjugação completa. Como é que fica aí esse verbo conjugado completamente? Quando o verbo impessoal é utilizado com o sentido figurado, já sabe, tá? Deixa de ser impessoal, ou seja, vai aparecer um verbo, passando a ser conjugado nas diversas pessoas, tanto no singular como no plural. Olha lá, choveram pedidos de ajuda alimentar. Tem como chover alimento? Tem como chover ajuda? Não, então é o sentido figurado, sentido conotativo. Choveram. Aí você pode conjugar, porque não é o sentido literal da frase, é no sentido figurado. E aí é o fenômeno da natureza, né? Que a gente acabou de falar que ele é impessoal, só que quando ele estiver no sentido figurado, já sabe, ele pode ficar conjugado. Hoje, meus filhos amanheceram doentes. Eles amanheceram ou é o dia que amanhece? Sentido figurado de amanheceram. Então, eles passam para o sujeito, passa para a conjugação, porque ele não é mais impessoal aí, porque ele está no sentido figurado. Outra no sentido figurado. Ontem anoiteci chorando por causa da nossa briga. Ele foi dormir chorando, ele falou que anoiteceu. Que anoitece é a noite, é o tempo. Não tem como uma pessoa anoitecer, mas ele quer dizer que ele foi dormir chorando. Então, como anoitecer, esse fenômeno da natureza está de forma de sentido figurado, sentido conotativo, então ele pode estar conjugado. Eu anoiteci. Aqui finaliza a nossa aula de hoje, tá? Então preste atenção, cuidado com o verbo impessoal. A conjugação do verbo impessoal, quando ele estiver no sentido figurado, já sabe. Só essa exceção. Sentido figurado pode conjugar.
Não tá no sentido figurado fenômenos na natureza, verbo haver, verbo ser e fazer no sentido de tempo, não pode conjugar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.